Então, vamos dar uma continuidade, né, no nosso projeto e vamos transformar, né, esse arquivo aqui, que está um arquivo procedural, né, num código orientado a objetos, né, porque a gente está trabalhando agora, a gente já viu orientação a objetos aqui no PHP, então a gente vai transformar esse cara num código aqui orientado a objetos, né. Mas a primeira coisa é a seguinte, vamos recordar, né, e verificar esse arquivo funcionando. Então a gente vem aqui no navegador, né, atualiza aqui, ó, conectado com sucesso. Eu vou mudar o nome do banco, salvar, volto no navegador, atualizo, aí ele já deu uma falha na conexão, né? Então a gente corrige novamente, volta ao que estava, salva, volta no navegador e atualiza, conectado com sucesso. Então o arquivo está funcionando. O objetivo é transformar esse cara numa classe para que a gente possa reutilizar e fazer com que ele continue funcionando, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. Bom, a primeira coisa é o seguinte, né? Vou dar um nome aqui para ele de class, vou chamar de connection, tá bom? Aí eu vou abrir chaves aqui e todo esse código que está aqui dentro, né? Eu vou colocar dentro da minha classe. Então, ao invés de eu recortar ali, né, eu posso simplesmente mover as chaves que compõem a classe. Só que tem um problema, né? As variáveis dentro da classe, né? A gente precisa declará-las, criar uma visibilidade para elas, pública, privada ou protegida. Como essas variáveis aqui, né, que dizem respeito a nome do servidor, nome do usuário, da classe, a senha e o banco, né, elas vão ser usadas somente aqui dentro da conexão, então eu vou deixá-las como privadas. Então vou colocar aqui, ó, private server name. E aí eu não vou inicializá-las assim, né? A gente vai inicializar quando a gente instanciar a nossa classe. Então vou deixá-las todas privadas, tá? Ó, private username. Também a gente mata a inicialização aqui, né? Private password da senha. Private dbname, que é o nome do banco. Tá? Então esse cara aqui já resolvemos uma parte do problema. Agora, ele vai criar conexão quando? Quando você for criar uma instância dessa classe. E quando eu crio uma instância da classe, eu tenho que chamar o método construtor dela, né? Então, vamos criar aqui, ó, um function, underline duas vezes, né? A gente fala thunder construct, que ele até te dá uma assinatura para o método. E aí, o que eu vou fazer? Quando eu for instanciar essa classe, eu vou passar os parâmetros para ela. Que parâmetros que eu vou querer? Para preencher aqui os valores da conexão, né? Então eu vou colocar aqui, ó, vamos colocar um nome diferente, né? Pode até ser o mesmo nome, mas vamos colocar nome diferente só para vocês verem que não precisa ser o mesmo nome. Então, ó, server do servidor, user de username, password, vou colocar passwd e o banco eu vou colocar só db, tá bom? E aí eu vou atribuir esses valores para os atributos da classe. Agora as variáveis nós vamos chamar de atributos. Só que tem um detalhe, como é atributo e é privado, a gente vai colocar um underline aqui entre o cifrão e o nome, tá? Para caracterizar que isso daqui é um atributo. Tá bom? Isso é uma convenção, se tiver sem isso daqui ele vai funcionar do mesmo jeito, tá? Mas convenciona-se que nós usemos os atributos com underline aqui. Tá? Uma convenção, uma boa prática de programação. Então a gente vai colocar aqui, ó, cifrão diz. Por que diz? Diz é a palavra-chave, né? Que determina que é algo que eu estou usando que é da própria classe, tá? É dela, ele não vai procurar em outro lugar, ele vai achar isso aqui dentro da própria classe. Setinha, né? Para eu poder acessar o atributo que eu quero. E aqui ele já coloca para mim, ó, server name. Vai receber quem? Receber o server que está sendo passado como parâmetro. Eu vou fazer isso para todos, tá? Então, ó, cifrão this
setinha. Agora, vamos colocar na ordem que está lá. O username recebe cifrão user. Mesma coisa, né? Cifrão this, setinha, para acessar o atributo da classe, né? Password vai receber o parâmetro password do método construtor. Novamente, né? Cifrão this, setinha, para acessar o outro atributo dbName, ó, vai receber o parâmetro do método construtor db. Beleza? Então, com isso, quando a gente for instanciar essa classe, a gente tem que passar os valores para esses caras que vão ser atribuídos aos atributos da classe. Bom, vou pegar esse código que está aqui, ó, né? Ctrl X aqui, vou jogar essa função aqui para baixo. Tem aqui no PHP Storm, olha, uma característica bem interessante, que a gente pode mandar ele organizar o nosso código, né? Deixa eu rearranjar o code aqui, ó. Aí ele, só que não funcionou, né? Mas depois eu vou fazer aqui para vocês para funcionar, tá? Que ele vai e reformata o nosso código aqui. Aí pronto, reformate, é esse cara aqui. Então ele formatou aqui para gente, já ficou tudo alinhadinho, bonitinho, né? Ajustou aqui, então isso é bem legal. E aqui os parâmetros que eu estou passando, né? Eu vou usar aqui os atributos da classe. Então eu vou colocar ó, this setinha server name, já está ali. This setinha dbName. Estou só aproveitando. Ó, this setinha username, né? Com underline, tá? Não pode esquecer. Estou esquecendo aqui, ó. É underline. O underline faz parte do nome, né? Senão ele está pegando ali o parâmetro, tá? Do método. Quero usar o atributo da classe. Novamente, ó. This setinha underline ali pega o parâmetro. Observa quando você está escrevendo aqui no PHP Storm, ele está marcando como com problema, né? Com erro, mas você tira do objeto, ele já fica joinha. Tem esse com aqui, olha, que é uma variável da classe também, certo? E aí o que acontece? A gente vai trabalhar esse cara, eu vou deixá-lo público por enquanto, public cifrão underline com. Por que eu vou deixar ele público? A gente vai usar isso lá na nossa classe de teste, tá? Então a gente faz aqui, ó, this setinha underline com, faço o mesmo aqui para baixo, this setinha underline com. Isso aqui já estava funcionando, a gente não precisa discutir esse código, né? E eu vou criar um método, né, também. Não, primeiro vamos fazer o seguinte, antes de eu criar um método para testar a nossa conexão, eu vou criar um outro arquivo agora, para a gente poder fazer o teste desse cara aqui. Então vai ser um arquivo externo. Então vou bater com o botão direito aqui em cima do projeto, ó, novo arquivo PHP. Aí eu vou chamar esse cara de testa conexão.php. E aí, o que eu vou fazer nesse cara? Primeira coisa, eu vou botar uma referência ao connection, né? Então, eu coloco aqui um include. Entre aspas, eu coloco o nome do arquivo que eu quero que ele inclua aqui, ó. Connection.php. Até já achou ali, já sugeriu para mim. Ó. Pronto. Agora, eu vou, né, criar uma variável aqui, ó. Vou chamar essa variável de conexão, que vai receber uma instância, né, da nossa classe. Como é que chama a nossa classe lá? Connection, né, que a gente criou. Então, conexão é uma instância de connection. E aí ele espera os parâmetros, né, que eu vou passar as strings, ó, localhost, certo? Se você não estiver usando PHP Storm, não coloque esse nome não, porque lá não é nomeado não, tá? Aqui o PHP Storm só tá facilitando a vida, né, dizendo o que corresponde a cada parâmetro que eu estou colocando aqui, ó. O user é o root. Eu posso trabalhar com parâmetros nomeados lá também, tá? Já mostrei isso para vocês em outra aula, mas não é o que nós estamos fazendo aqui hoje, não. A senha não tem, né? Vamos deixar em branco. E o nome do banco é o banco DB que a gente vai manipular, tá bom? Então esse cara é o banco DB.
Pronto. E aí eu vou executar agora, né? Ele tem que funcionar. Então vamos lá, vamos para o nosso navegador, né? Eu tenho que chamar esse arquivo aqui, ó, dessa conexão PHP. Então a gente volta aqui, né? Se eu quiser, inclusive, eu posso apagar. Dou um Enter aqui, ó, ele me mostra os arquivos, né? Eu clico aqui no Testa Conexão. Opa, conexão realizada com sucesso. Vamos lá, vamos verificar se continua funcionando direitinho mesmo. Vamos tirar o nome do banco, né? Igual a gente está fazendo os nossos testes. Volta no navegador, vamos dar uma atualizada nele. Deu erro, falha na conexão. Né? Vamos voltar, vamos ajustar aqui. Banco, DB de novo, salva. Volto lá, atualizo. Ó, coloquei BD, coloquei errado, né? O nome que eu dei lá é banco DB. Então quer dizer que está funcionando direitinho, né? Então a gente pode ter certeza. Beleza, nosso código então está funcionando direitinho, está bonitinho. Bom, agora eu preciso fazer o seguinte, né? Eu vou precisar manipular essa conexão, né? E aí, o que que eu preciso fazer? Eu vou criar um método, né, lá na nossa classe de conexão para verificar se de fato eu tenho a conexão válida, tá bom? Então é isso que nós vamos fazer agora. Então vem aqui na minha classe de conexão, ó. Vou criar um método aqui, ó, public function, e aí eu vou chamar isso aqui de conect, ó, digitei com dois N's, né? Conectado, tá? Ou posso fazer em inglês, que ela tá toda em inglês aqui, né? Então para ficar melhor, vamos colocar connected. Mas o nome, vocês sabem, não interessa, né? Assim, não pode ser uma palavra reservada. Fora isso, né? O bom de usar o inglês é que a gente não vai acentuar, né, e tal, então não vai ter problema aí de execução, tá? E esse cara aqui simplesmente eu vou retornar se a conexão está ativa ou não. Então eu vou usar aqui, né, uma expressão para a gente poder fazer essa validação. Então, se, né, ó, return conexão, se ela for verdadeira, né, ou seja, se tiver uma conexão, a gente retorna aqui, ó, this, retorna a própria conexão. Lembra que ela é pública, né? Então eu posso retornar ela para ser manipulada lá fora. Se não, né, estou usando esse operador ternário aqui, eu vou retornar null, certo? Então se a conexão não for válida, eu retorno null. Se houver conexão, eu retorno a própria conexão. Beleza, e aqui na nossa classe de teste, né, da conexão, nós vamos verificar isso daqui, certo? Então eu vou fazer o seguinte, ó, if vou verificar se é nulo, né? Então, ó, if is null, quem que eu quero verificar se é nulo? A variável aqui, ó, conexão, que é uma instância da classe, e eu posso acessar o método connected, ó, conexão connect. Ficou um negócio meio misturado aqui, né? Mas tudo bem. Então, se for nulo, eu quero dar uma mensagem para o meu usuário. Vamos colocar garantir que vai ter uma quebra aqui, né? Independente da forma que ela vier, eu coloco uma quebra de linha. E eu coloco a conexão não foi realizada. Verifique os parâmetros informados. Tá bom? Que eu dou uma mensagem já aqui para o meu usuário, né, se a conexão não funcionar. Tá bom? Caso contrário, eu vou dar um. Vamos colocar aqui entre chaves também, como uma boa prática, né? Vou repetir, né? Vou colocar um eco e quebra de linha, para ficar bonitinho, né? Conectado ao. Vou colocar aqui banco DB, mas depois a gente pode colocar esse banco numa variável, né? Porque eu posso usar essa classe para conectar diferentes bancos, certo? Né? Então, ó, conectado ao banco DB. Vamos salvar, né?
e vamos verificar então se as coisas estão funcionando direitinho. Vou atualizar, né? Ao invés de ser o testa conexão agora, vou atualizar, ó, conectado ao banco DB, bonitinho. E aí eu vou criar um erro de novo, né? Aquele mesmo erro lá a gente faz mudando o nome do banco, atualizo, opa, ó, deu a falha normal e deu o erro aqui também. Né? Até como os problemas de digitação lá do meu teclado que não está configurado direitinho. Vamos voltar aqui, né? Banco DB. Vou tirar esses caras aqui porque aqui no Windows ele não está acentuando. Né? Não foi realizado aqui, bonitinho. Vamos lá, volta, atualiza. Funcionou. Tá, então, o que nós fizemos nesse vídeo? A gente converteu um arquivo que era procedural, né, para um arquivo orientado a objetos, criando a classe Connection. E aí a gente vai fazer uso dessa classe Connection em todos os nossos arquivos aí que nós vamos utilizar para manipular o banco de dados. Então, no próximo vídeo, a gente já vai começar a manipular uma tabela, né, do nosso banco DB, vamos manipular a tabela conta, e aí a gente vai evoluindo aí no nosso código, tá bom? Repliquem esse código na máquina de vocês, façam funcionar como o meu funcionou e bola para frente. Um abraço, galera, até o próximo. Tchau, tchau.